Saúde a todos com a paz do Senhor. Bem-vinda a mais uma vez essa tarde para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer um minutinho de oração, deixar que o Espírito Santo dirija, nos conduza nessa tarde. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estou entregando a Tua palavra, Senhor, na história neste momento. Pai, venha abençoar, venha falar conosco, meu Pai, nesta palavra, Pai. Pois o Senhor, eu sei que vai falar mais uma vez no meu coração e em cada coração, Pai. Porque aqui estamos na Tua presença e viemos buscar, Senhor, uma direção. Já te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, abra tuas Bíblias em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. A carne e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade, sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os advertirei. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tá bem? Eu creio em nome de Jesus Cristo que essa palavra é para mim e para você nesta tarde. E vamos deixar o Espírito Santo falar nesta tarde. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz nesta tarde. Amém? Irmãos, aqui está dizendo na palavra do Senhor que andeis pelo Espírito e não pela carne. Muitas das vezes nós queremos satisfazer a nossa própria vontade, satisfazer o nosso próprio eu, nosso próprio ego, nosso próprio querer. Porque nessa noite o Senhor está dizendo para nós que o amor, ele é ato e não palavra. Muitas das vezes a gente quer falar, mas não é por muita falância, não é. É ato que nós temos que praticar. É dedicar uns aos outros, é ter ato de orar uns pelos outros, é ter ato de chegar e falar aquilo que o Senhor manda falar. Não na nossa própria carne pensando, não vou não, porque eu não quero, porque eu tô desanimada, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, porque eu tô desanimada. Não faça a própria vontade da carne. Não faça o teu próprio querer, a tua própria vontade, aleluia, glória a Deus, mas faça somente a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável.
a vontade do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é alegria, é paz, é paciência, é habilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Então, se o Espírito Santo está te tocando, tenha paciência, tenha. Tenha ânimo, tenha vigor, sabedoria, tenha na direção do Senhor. Então, que nós venhamos refletir mais nessa palavra, que venhamos ter mais alegria de servir a Deus, que nós venhamos ter sabedoria, alegria. Tudo que for fazer para o Senhor, faça com alegria. Vai para a casa do Senhor alegre, contente, mesmo com o coração entristecido. Olha, eu vou me alegrar porque eu estou indo para a casa do Senhor, vou adorar, vou glorificar. Porque a Ele merece toda a honra e glória, mesmo com o coração triste, mesmo com o coração angustiado, eu vou louvar, vou adorar, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. É para Ele, é Ele que está recebendo, Ele não é ingrato. Ele não é ingrato, Ele recebe a nossa adoração. Então, que nós venhamos desfrutar com Deus a paz que o Espírito de Deus nos deu. Vamos desfrutar a alegria que o Espírito Santo tem proporcionado, tem nos dado. E vamos cada vez mais ser pacientes, porque o Espírito do Senhor, Ele é paciente. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter amabilidade, vamos amar mais. Vamos dispor mais, porque o amor, ele traz disposição, alegria. Então vamos alegrar mais o Senhor, ter mais paciência, mais ânimo, mais vigor. Vamos ter mais bondade no nosso coração. Amar mais os próximos. Amar mais, ter mais necessidade. Ajudar os famintos, né? Alimentar. Ajudar a alimentar e também na oração. Porque muitas das vezes muitos não têm condição. Muitas das vezes Deus dá o dom. Já nasce com o dom que Deus deu de ajudar. Cada um Deus entrega um dom da paz. O dom de onde eu colocar as mãos, Ele abençoar. O Senhor fizer através das nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar tendo fidelidade, bondade, ser fiel ao Espírito Santo, com as pessoas, ser fiel com a gente mesmo, ser fiel com o Senhor, naquilo que Ele depositou em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Cada um tem um dom de orar, de buscar, de interceder. Então vamos fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, com fidelidade, com bondade, com amabilidade, com a paciência, com a paz, com alegria, com amor, com ato. Aleluia, com mansidão, aleluia, na presença do Senhor, como diz a palavra dEle. A mansidão, como Jesus tinha, controle em tudo, mansidão, controle de tudo. Ter controle da nossa própria vida, como o Senhor está dizendo aqui, não fazer a vontade da carne. É pedir, Senhor, controle, mansidão, domínio próprio, para que nós venhamos saber se controlar, não fazer nada por impulso, mas nós fazer com obediência, porque está aqui no versículo 16, que como, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, irmãos, que nós venhamos mais viver pelo Espírito e não pela própria vontade da carne. Porque
o Espírito Santo do Senhor, ele é tudo o contrário da carne. E a carne e o Espírito Santo estão sempre em conflito, né? Como está dizendo aqui. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas sim são guiados pelo Espírito. Não estão debaixo da lei. Os que fazem a vontade do Espírito Santo, eles não estão, né, sendo guiados pela lei. Eles não estão debaixo da lei, estão sendo guiados pelo Espírito. A obra da carne são manifestas imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. O Senhor está nos advertindo. Não fica fazendo essas práticas aqui que o Espírito Santo está dizendo que Ele é contra tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Mas faça só o querer e a vontade do Espírito Santo nesta tarde. Ele está me conduzindo, Ele está te conduzindo nesta tarde a não fazer mais a vontade do opositor. Aleluia, glória a Deus. É nós ser obediente ao Espírito Santo nesta tarde. Ele está falando comigo e com você. Seja responsável, leia mais a Bíblia. Ore em vigia, aleluia, glória a Deus. Ajude o próximo, tenha bons frutos. Ame a Deus e seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Frutos maus é mentir, é ser ingrato, é ter maldade no coração, orgulhoso, é ter ignorância, é falar palavrão, é descartar frutos ruins, podres. Descarta nessa tarde as coisas ruins, as coisas vãs que anda fazendo. Esses palavrões não é do Senhor, são podres, são frutos podres. Descarta nessa tarde, aleluia, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar e te tornar alegre e capaz na presença do Senhor, porque Ele é isso. É isso que diz a palavra do Senhor. Leia aí do versículo 16 até o 26 do capítulo 5 de Gálatas, que você vai ver. Aleluia, glória a Deus. Medita de noite e de dia na palavra do Senhor. Deixa o Espírito Santo te tocar e te tornar alegre e capaz. Aleluia, glória a Deus. Não deixa a vaidade tomar o lugar do Espírito Santo. Muitas das vezes deixamos a vaidade tomar de conta e não deixar o Espírito Santo nos usar, falar conosco, nos advertir. Nós queremos só palavras que aumentam o ânimo, o vigor. Não queremos ouvir palavra, mas o Espírito Santo diz nesta tarde: aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor, guarda no coração, Ele vai dar discernimento, Ele vai ajudar e vai entrar e vai resolver as nossas causas, Ele vai resolver o possível nas nossas vidas, deixando Ele advertir, porque o Pai adverte o Filho. Não é só amor, não é só carinho, mas tem que advertir também. Ele tem que advertir sim, é dever dele conosco. Então ouve a voz do Espírito de Deus te instruindo, te capacitando, alinha você. Deixa a espada dele cortar o mal.
Deixa a espada dele te colocar no caminho certo, aleluia. Deixa o fogo do Senhor nos queimar nesta tarde. Deixa o fogo do Senhor tirar a iniquidade, queimar a tristeza, tirar a amargura, a iniquidade do nosso coração, pensamentos negativos, ruins, que não é do agrado do Senhor. Aleluia. Seja como Deus te fez. Deus nos fez assim, né, irmãos? Muitas das vezes nós não agradamos com o nosso jeito, não agradamos com a maneira de falar, não agradamos com a cor, com os cachos, né, dos nossos cabelos, nós queremos tirar, nós entristecemos, né? Mas o Senhor, Ele diz nessa tarde, seja feliz com o que te dei, com seu cabelo que são preto, né? Com seus olhos marrons, azuis, verde, com os cachinhos do seu cabelo liso, não sei se é louro. Deus te deu assim. Alegra na presença do Senhor. Não fica olhando no espelho e falando, se eu fosse assim seria melhor, seria mais bonito. Não. O Senhor Jesus tem poder. Satanás está querendo te deixar para baixo. Satanás está querendo te ver triste, amargurada. Mas seja como o Senhor te fez. Aleluia, glória a Deus. Agradeça pelos seus cabelos, pelos cachos dos seus cabelos. Agradeça por tudo que você tem, por tudo que Deus te deu. Você tem que ser feliz assim como você é. Você não tem que mudar para agradar ninguém. Você não tem que mudar para agradar a tua própria carne. Não. Eu tenho que mudar para agradar o Senhor. Porque quem serve o Senhor com amor, não é nada, é impossível deixar de fazer aquilo que você tanto fazia. Agora você sabe que é obra da carne, não faça mais. Não tente agradar ninguém, só tente agradar o Senhor. Só tente agradar e a vontade dele é perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Agradeça pelas suas unhas, né? Nós temos que agradecer mais o Senhor por tudo. Nós temos as nossas unhas, elas são lindas assim como Deus fez. Elas são lindas assim, elas são perfeitas. Aleluia, glória a Deus. Muitos queriam ter perna, ter braço, poder fazer alguma coisa, mas não. Estão em uma cadeira de roda, outros estão imobilizados em cima de uma cama. Isso não é vida, isso que não é vida. Isso sim que é tristeza. Isso sim é que viver amargurado, vegetando em cima de uma cama. Oh, aleluia, glória a Deus, o Senhor está falando comigo e com você nesta tarde. Seja amigo do Espírito Santo, ouve o que Ele tem para dizer nessa tarde, o que Ele está dizendo a mim e a você. Chame Ele, aleluia, para ficar contigo, para ser na sua vida. Chama Ele para brincar com seus filhos. Chame o Espírito Santo para ir na escola com seus filhos, com suas filhas. Tenha um coração limpo. Um Espírito Santo não habita no coração cheio de pecado. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo não habita em coração cheio de amargura, de pecado, de infidelidade. Porque quando nós não fazemos a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável, nós estamos sendo infelizes, nós estamos, sendo infiel com o nosso Deus, porque nós aceitamos Ele para fazer a vontade dEle, que é perfeita e agradável, mas nós não queremos fazer a nossa própria vontade da carne. Nós queremos
próprio querer e ainda quer que a presença do Senhor seja na nossa vida. E ainda quer ter alegria, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Sem a presença do Senhor não tem alegria. Sem a presença do Senhor nós somos infelizes, carregamos um fardo que não conseguimos carregar. Para o Espírito Santo viver em nós, tem que abandonar o que afasta Ele. Aleluia, glória a Deus. Não é viver somente para nós, mas se nós estiver alegrando o Espírito Santo, nós também vamos estar alegrando na presença dEle. Porque o que nós fazia de errado, nós não podemos mais fazer. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que o Espírito Santo, Ele quer falar no nosso coração. Tenha um coração limpo na presença do Senhor, um coração puro. Um coração que anda pela vontade do Espírito Santo. Não um coração puro que faça o teu próprio querer, tua própria vontade. Não seja de coração impuro na presença do Senhor. Não quer dizer que a presença do Senhor só está dentro da igreja, não. A presença do Senhor vai contigo aonde você for. Mas se tiver obedecendo ao Espírito Santo no que Ele tem te direcionado. Muitas vezes o Espírito Santo quer nos direcionar e nós afasta Ele, não ouvindo. Porque Ele coloca no nosso coração isso, não faça e nós vai e faz. Isso, faça e nós desobedece e não faz. Aleluia, glória a Deus. Então venha ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde. Amém? Vamos dar um minutinho de oração e o Senhor, Ele vai continuar falando no teu coração. Senhor, meu Deus Pai, eis aqui nessa tarde te agradecendo por esta palavra, Senhor, que colocou no nosso coração. Senhor, venha nos fazer amar, Pai, como o Senhor nos fez. Com os cabelos assim como o Senhor nos deu, o Senhor é lindo, com os cachos. Essa pessoa que tem um cabelo liso, Pai, nós te agradecemos porque nós temos cabelos, Pai. Nós somos perfeitos porque o Senhor nos fez assim, perfeito. Não sei se tem cabelo ruivo, o que for. Mas hoje o Senhor está fazendo enxergar que nós somos lindos e perfeitos como o Senhor nos fez. E a vontade do Espírito Santo, meu Pai, é que nós permaneça como o Senhor nos fez. Nos fez com atitude. Nos fez assim, Pai, perfeitos, para adorar o Senhor. Temos o ar que nós respiramos, temos saúde, Pai. Foi o Senhor que nos deu. Pai, te agradecemos por esta palavra, Pai. Salva, liberta, transforma e capacita-nos para fazer a tua obra. Salva, liberta, transforma, tira os vícios, Senhor, os que estão nos vícios. Que tem o coração neste momento atribulado, triste. Vai de encontro e livra, guarda, salva, liberta, transforma para fazer a tua obra. É o que eu te peço e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada por você que curtiu, por você que compartilhou nesta tarde. Receba o Espírito Santo e seja cheio. Seja paciente como o Papai do céu manda nascer. Cresça como uma árvore grande e tenha muitos frutos. É o que eu profetizo em minha vida e em tua vida nesta tarde. Que o Espírito Santo quer te usar. Ele vai te usar. Então deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém.